Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre as transformações gasosas. Bom, se você não lembra muito bem o que a gente falou, o que a gente fala sobre o que é um gás ideal, clica no link aqui em cima que tem uma aula fazendo um resumão bem rápido sobre gases ideais para você relembrar, tá? Mas agora a gente vai trabalhar as transformações gasosas. E aí, as transformações gasosas, a gente pega a equação geral dos gases, que a gente tem que a pressão vezes o volume sobre a temperatura no estado 1 é igual a pressão vezes o volume sobre a temperatura no estado 2. A gente pega essa equação geral e aí trabalha algumas modificações ali no meio. Que modificações, gente? Quando eu tenho uma das minhas variáveis constante. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre quando eu tenho a temperatura constante, que aí a gente vai chamar lá de isotérmica, tá bem? Então, a transformação isotérmica que a gente tem é quando eu tenho temperatura constante. Iso de constante e o térmica, né, que vem ali da nossa temperatura. Então, eu deixo temperatura constante e aí a pressão e o volume vão variar um em função do outro. Como isso acontece? Quando a pressão, né, aumenta, aí ela é inversamente proporcional ao nosso volume. Então, se a pressão aumenta, o volume do meu sistema, do meu gás, vai diminuir. Se a pressão diminui, o volume aumenta e vice-versa. Então, é isso que acontece dentro de uma isotérmica. A gente tem o gráfico aqui da isotérmica, né? Da isotérmica. E aí aqui a gente tem o que a gente chama de isoterma, que é essa curva aqui. A gente pode observar que para um volume 1, eu tenho uma pressão maior, né? E se eu aumento o volume, a pressão vai diminuir, tá? Então, P vezes V vai ser igual ao constante agora, né? A gente não tem mais a temperatura em jogo, porque ela já é constante. E aí, um aumenta e o outro diminui, beleza? Bom, vamos ver um exemplo de onde a gente acha a isotérmica? A gente acha a isotérmica no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano. Então, a respiração é um exemplo de transformação de volume com pressão, mantendo a temperatura constante. Quando eu inflo os meus pulmões, eu aumento o volume do meu pulmão e aí a pressão aqui dentro diminui. Se eu esvazio o meu pulmão, né, eu diminuo o volume dele e a pressão aqui dentro aumenta. Então acontece essa variação de pressão e volume dentro da gente o tempo inteiro, que é um exemplo de isotérmica, que é de uma transformação isotérmica que a gente tem no nosso dia a dia bem tranquilo, tá? Bom, vamos para a próxima. E aí agora a gente tem a transformação isobárica. A isobárica é quando eu mantenho a pressão constante. Então, se eu mantenho a pressão constante, quem vai variar? O volume e a temperatura. Pegando lá da nossa equação geral dos gases, o volume e a temperatura, a gente vai ter essa relação que está presente lá, onde o volume vai ser sobre a temperatura no estado 1, igual o volume sobre a temperatura do estado 2. E isso também se mantém, né, constantes. No estado 1, estado 2, estado 3, essa igualdade se mantém, tá? E aí a gente tem o gráfico aqui, né, de volume por temperatura, ele vai crescer linearmente, né? Quando um aumenta, o outro aumenta. Então, o volume e a temperatura, eles são diretamente proporcionais. Se o volume aumenta, a temperatura aumenta e vice-versa. Se a temperatura aumenta, o volume aumenta, tá? Um exemplo disso bem legal é os balões, né? Os balões de... igual do Up, Altas Aventuras, né? Também poderia ser, mas não, é aqueles balões de baloeiro, né? Onde eles fazem aqueles campeonatos de balão, né? Lá em Torres tem muitos campeonatos de balão. E aí, quando a gente coloca fogo ali dentro, acende a chama do balão, né? Ele infla. Então, isso quer dizer o quê? Que eu aumentei a temperatura, então isso faz com que o volume do balão aumente também, tá? Mas eu coloquei um exemplo aqui
mais prático de laboratório mesmo, que a gente tem aqui, onde vocês podem ver que na primeira imagem eu tenho água quente, e a água quente faz com que o balão ali em cima da minha garrafinha infle, né? Então, aumentei a temperatura, o balão inflou. Eu baixei a temperatura, coloquei ali a minha garrafinha dentro do gelo, o balão murchou. Por que isso aconteceu? Porque eu diminuo a temperatura e o volume diminui também, consequentemente. Beleza? E por último, a nossa terceira transformação, só quem falta, né, é o volume, a isovolumétrica. A transformação isovolumétrica, como o próprio nome já diz, a gente vai manter o volume constante. Se eu mantenho o volume constante, então a gente vai ter pressão dividido por temperatura no estado 1 igual pressão dividido por temperatura no estado 2 e assim sucessivamente. A gente também tem um gráfico aqui, é um gráfico linear, né? Então, se a pressão aumenta, a temperatura aumenta. Se a pressão diminui, a temperatura diminui. E vice-versa também, né? Uma dependendo da outra, proporcionalmente e diretamente proporcional, tá? Diretamente proporcional. Tá bem? Exemplo disso, gente, a gente tem vários exemplos, né? Mas, então, a panela de pressão que a gente tem aqui, né? É um exemplo nosso do cotidiano que a gente utiliza no dia a dia, onde a gente mantém o volume constante. A panela não vai mudar de tamanho, não muda de volume, mas que ao colocar lá no fogo, a gente vai aumentar no fogo, lá no fogão, a gente aumenta a temperatura dentro da panela. Aumentar a temperatura dentro da panela, a gente aumenta a pressão lá dentro também. E isso faz com que o alimento que esteja ali dentro, né, ele cozinhe mais rápido. Então, a pressão vai influenciar aí, né, na temperatura de cozimento também, né? Se a temperatura está aumentando, a pressão aumenta, e se a pressão aumenta, a temperatura aumenta, né? Uma dependendo da outra ali, a gente faz condições para também agilizar o nosso tempo, diminuir o tempo de cozimento, tá? Então, a panela de pressão é um exemplo bem prático aí da nossa transformação gasosa, tá certo? Então, por hoje era esse vídeo bem rapidinho sobre transformações gasosas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar ligado em todos os vídeos aqui que a Prof está postando para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima!